Estamos aqui com mais um vídeo do canal. Antes disso, já se inscreva, já ativa o sininho das notificações para você ficar ligada com todo o conteúdo que a gente vai trazendo aqui. Essa é uma série de vídeos que eu tô gravando com especialistas que fizeram e fazem parte da rotina do Gabriel, que são profissionais maravilhosos, que fazem parte de algo muito importante na vida do meu filho e na nossa vida como família. A gente é um complemento, né, no desenvolvimento do Gabriel, no desenvolvimento de algo que eu considero uma das questões mais importantes, que é a comunicação, não importa como ela seja feita, mas eu acho que o que mais o ser humano tem de importante é se comunicar, ele precisa disso, e esse foi o primeiro sinal que a gente identificou no Gabriel, né, de atraso. Então eu trouxe a fono Alessandra Carmona, mais conhecida para os íntimos como Tia Lê, querida do Gabriel, querida nossa, para não só falar um pouquinho aqui da jornada dela com o Gabriel, os trabalhos que são feitos, mas acho que muito também para esclarecer as dúvidas de você que está aí do outro lado assistindo, né? Eu sei que tem muitas mães que passam por muitas angústias e tem muitas dúvidas. Será que o que o meu filho está falando é o suficiente? Será que está faltando alguma coisa? E aí eu tive essa ideia de trazê-la, porque ninguém melhor do que uma especialista para falar, né, e para trazer esse know-how aí pra gente e para esclarecer a sua dúvida que tá aí do outro lado, às vezes pensando, será que eu devo procurar ajuda? Será que nesse momento que meu filho tá, ou meu filho tá tudo bem? É importante saber e principalmente para que a gente saia um pouquinho desse papel de negação, né? Porque a gente pensa, não, acho que tá tudo bem, cada um tem seu tempo, essa frase é bem velha até, né? E nesse do cada um desse tempo, às vezes a gente perde momentos importantes no desenvolvimento da criança que poderia ser a virada de chave. Então, Tia Lê, se apresente, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, fica à vontade. Primeiro, agradeço o convite, fico feliz de fazer parte de tudo isso, né? Mesmo chegando depois. E, assim, estou já há bastante tempo atuando, né, na clínica. Eu não queria atender essa parte neurológica de autismo. Por inseguranças, na época eu falei, não quero. Só que, assim, o universo me levou para isso e foi assim encantador, foi apaixonante e a gente aprende muito, cresce a cada dia, cada um é um, né? Não adianta você estudar sobre o autismo porque não vai encaixar para todos. Você tem que estudar sobre a linguagem, sobre a fala e olhar para cada um, que são únicos, e aí a partir disso fazer o plano, né, que vai atender aquela criança, que vai ajudá-la nessas questões. Mas por exemplo, a gente recebe bastante, hoje a demanda maior, né, da parte de autismo, porém, aparecem muitas crianças que os médicos mandam para estimulação precoce por atraso de fala, e daí a gente começa a estimular e aí a coisa flui. E aí vem a dúvida de muitas mães, né? Sim. Só acontece isso no autismo, porque do atraso, enfim. Não acontece só isso na parte do autismo. O que hoje a gente vê? Nós temos aí um universo de pais e mães que têm que sair para trabalhar hoje. Tem uma correria, uma agitação, uma síndrome do pensamento acelerado, tem que fazer tudo correndo, tem que dar conta de tudo, e aí você liga o automático, né? Então seu filho está lá querendo um objeto e você está respondendo mensagens do celular, você nem olha para ele, já dá o objeto. Você está dando um banho e com a cabeça, sei lá, no trabalho ou em alguma outra particularidade. Sim. E você está dando banho e você não está ali presente, né? Você está longe. Só o corpo tá Só presente. o corpo, só fisicamente. O corpo e a atividade. E daí você não troca com a criança, você não olha para ela, você tem aquele olhar vago, né? Porque você tá com o pensamento longe. E você tá fazendo a sua parte de mãe, dando banho, cuidando, só que não tá comunicando, não tá brincando, não tá olhando nos olhos dele, tá falando, olha que pezinho lindo, olha os dedinhos, né? Essa parte que já é uma estimulação. Então você não tá comunicando, você tá fazendo a função, né? E não tá trocando. Então a criança, ela fica muito sozinha, vamos dizer assim, sem um contato visual, que o contato visual é uma das coisas mais importantes, né, para essa interação. Então, olha que interessante, se você não tem essa interação com a mãe, que dera o mundo aí fora. Exatamente. Né? Então, a criança começa a ficar mais receptiva, então ela não tem essa vontade, essa disponibilidade, enfim, nem é essa palavra, ela não tem a intenção, sim, né, de comunicar, porque por conta dessa falta, né? Não existe a troca, né? Exatamente. Mesma coisa vendo uma televisão. A mãe tá o tempo todo no celular. Hoje é a realidade do mundo. Eu não culpo assim, por exemplo, a mãe chega e fala assim, não vou falar para a mãe, sai do celular, enfim, não vou ficar brigando com a mãe, mas eu vou
porque às vezes ela tá tão no automático que ela não consegue Não se percebe. ver. Então eu vou explicar o que pode causar aquilo, Sim. para que ela comece a perceber o meio. E é tão interessante, se não for uma criança com uma dificuldade motora, uma questão mais complexa, se for só questão de estimulação, a mãe, numa semana que a mãe se percebe, começa a olhar para a criança, começa a falar na hora do banho, olha o sabonete, vamos lavar a cabecinha, vamos lavar o pezinho, vamos comer a batatinha, né, dar nome pros alimentos. Sim. Os objetos, o prato, a ação, comer, beber, ele já começa a ficar diferente, ele já começa a olhar, ele fica encantado com o movimentinho da boca, porque ele imita, né? Sim. Ele faz esse contato visual justamente porque ele precisa de pistas para ele imitar. Quando ele vê, é como se fosse mágico para eles, ver a boquinha mexer, olha, ele começa a querer fazer igual. É daqui que vem o som. É daqui que vem, ele começa a fazer essas sinapses, né, Sim. todas, e aí a coisa acontece. Sim. E aí também, se ele tiver uma questão motora, é nesse momento que vai aparecer também. Sim. Ele vai ter as falhinhas e aí a gente observa. Então, antes de qualquer diagnóstico que vem, a ideia é vir para uma estimulação, né, avaliação. E aí a gente vê se é uma estimulação ou coisas mais complexas. Enfim, independente disso, vem para estimular. Acho que assim, você já até respondeu algo que eu iria perguntar, que é justamente isso. Atraso de fala significa autismo, Tia Lu? Não. Porque hoje, e eu enxergo muito que é mais até pela questão da informação, porque existe muito esse papinho, agora o autismo virou moda, agora não sei o quê. Eu não acho que virou moda, eu acho que hoje a gente tem mais acesso à informação. Sim. Né, gente? Vamos falar assim de 20 anos atrás? 20 anos atrás, a gente tinha o quê? A gente tinha manicômio, a gente tinha pessoas atípicas, e não só de autismo, de outras questões, que ficavam presas lá no manicômio. Né? Hoje não. Então hoje esse assunto é muito mais falado, muito mais abordado, a gente tem mais espaço para buscar conhecimento e, como por consequência, também vem se vindo mais diagnósticos. É óbvio que está havendo uma leva muito alta, isso, mas eu não acredito muito nessa questão de queimose. E às vezes a pessoa, por falta de informação, quando se fala em questão de atraso de fala, ai meu Deus, meu filho não tá falando, ai mas ele não é autista, né? Ou meu Deus, não tá falando, será que ele é autista? Assim, acho que essa é uma pergunta que cabe, porque as pessoas confundem muito, e a palavra já diz atraso de fala, Sim. que pode estar ligada a diversas questões, né? Tem até uma outra questão, né, que também causa o atraso de fala e tem muitas características do TDL, o transtorno de linguagem. Também tem um atraso de fala, um transtorno motor, enfim. E se a pessoa não for bem informada, não for bem estudada, ela se confunde e ela vai fechar um diagnóstico errado. E isso é complicado porque é uma outra abordagem, é um outro olhar, enfim, né? E é algo pouco falado. Sim. Então, eu acho importante também ter essa atenção para isso. Até tive profissionais, médicos mesmos, que ficavam incomodados. Não é autismo, mas tem tudo para ser, mas não é. Ou seja, faltava informação. Sim, do que de fato era. E hoje né? tem tantas coisas, né? É o TDAH, é o TDL, é o TOD, é o TEA. E assim, o profissional, ele precisa estar... Sim, e não vem sozinho, né? Não. E, por exemplo, esse TDL que eu estou falando, o TDL não pode ser uma coisas separadas. Não pode ter as duas coisas. Ou ele é um TDL ou ele é um autismo. Diferente de outras, por exemplo, um TDAH já dá para se encaixar tanto em um quanto no outro, entre outras coisas. Mas enfim, voltando. A gente estimulando a criança com atraso, ela vai se desenvolver. E não é assim, só a fono. Tem que trazer a família. Sim. Porque a fono, ela vai ficar uma horinha, ela vai abrir caminhos, abrir portas. Mas quem vai atuar ali no cenário é a família. Sim. Né? E eu vejo assim, muitas mães também hoje, tem mães que entram na sessão, que participa, que te escuta, que leva para casa, que faz. Na primeira semana você já vê a diferença. Você vê um envolvimento maior, você une, né, a família, a criança. A mãe se percebe que ela está em falta ou em déficit, enfim, e ela age, e é lindo de se ver. Sim. Só que nós temos também mães que elas, é como se elas achassem que só ali aquele momento bastasse, e que a criança ia sair dali e leve. Só que a criança precisa de alguém para guiar. Continua o trabalho.
Até por conta ela é pequena, ela precisa de modelo, ela precisa do ambiente ali que favoreça a comunicação, a intenção comunicativa dela. O próprio reforço, né? Sim. Ai, minha mãe tá feliz, vou fazer de novo, aquela coisa toda. Olha que legal, eu tô sendo engraçado. A atenção, né? E eles adoram esse palco. O Gabriel é o mesmo. Entendeu? Que a tia Lê passa exercícios pra casa, sempre filme e manda, né, tia Lê? Então, essa ligação, esse conjunto é muito importante. E assim, é muito importante. Pro principal, que é o desenvolvimento da criança, que ela é o foco principal nesse sentido, mas é um pilar de 3 pontas. O desenvolvimento da criança, ele só vai funcionar se ela estiver na terapia, se a família estiver conectada, engajada, junto com a clínica, junto com o profissional que está atendendo ela. Porque se a gente só chega aqui e delarga, que é um delargar, tipo assim, achar que o que ela estudou, ela vai fazer e não seguir as sequências do que elas passam pra gente, é como você falou, é um tempo muito pequeno pra toda uma... A criança não vai só falar aqui dentro, ela vai falar em todos os ambientes que ela tiver. Quem mais passa tempo com a criança, geralmente os pais, claro que tem escola, tem várias questões, mas geralmente os pais ou o cuidador que leva pra terapia é que sai com essa função de continuar a estimulação, senão a gente não tem ganhos, não tem avanço, né? Você percebe que o desenvolvimento da criança é outro quando a família participa. Assim, e outra coisa interessante também, é legal para passar para as mães, avós, né, principalmente, é quando eles observam que a criança tem uma dificuldade comunicativa, eles passam a facilitar. É verdade. Né? Então, por exemplo, a ideia é que aquela criança verbalize, certo ou errado, mas que ela verbalize. Lógico, tem os momentos que ela vai estar apontando, que ela vai estar emitindo sons, tem toda uma hierarquia aí até chegar na fala de fato. Só que a criança começa, e o avô, principalmente, ou os cuidadores, às vezes quer proteger tanto aquela criança que já adivinha o que ela quer. E já antecipa as coisas. Então, que sentido faz para aquela criança se comunicar? Não precisa. E aí ele não faz uso da comunicação funcional. E aí vai crescendo. Aí a mãe passa a adivinhar também, todo mundo, né? E aí, que momento que ele precisou pedir, né? Então tem essa questão também, aí vem as dificuldades, aí eles ficam mais ainda querendo ajudar aquela criança porque já começou a observar, não é mais um mimo, virou uma dificuldade. Sim. Daí essa criança não desenvolve, ela fica ali parada, estagnada no tempo. Eu lembro quando no comecinho das sessões que eu vinha, que eu ainda venho, né, a gente se divide e tudo, mas que você falava assim, ó, a gente tem que estimular o Gabriel, porque ele não falava eu quero, muitas vezes ele apontava ou ele te levava até o objeto que ele queria, e aí dá um modelo, Gabriel, eu quero, e eu quero pra tudo. Se a criança tá com sede, a gente tem que deixar a criança pedir água, mas a criança dá indícios de que ela quer água, você já vai lá, enche o copo, dá e não deixa a criança ter a oportunidade de falar, mãe, quero água. Lembra, você sempre vai ser o modelo. Né? Então, se você ficar indo lá e buscar, ele vai, então se eu quiser água, é só ir lá e pegar. Ou seja, ele vai generalizar, tudo que eu quiser, eu vou lá e pego. Agora, quando você começa a cobrar, ou dar o modelo, né? Eu quero água, ou água, e ele vai olhar e tentar emitir, ele vai entender que precisa ser dito algo para ele conseguir algo. Né? Então, olha a importância, pai e mãe às vezes nem tem essa discernimento, né, de saber da importância do papel deles nessa questão da fala, né, do modelo correto, não facilitar, tentando proteger, porque na verdade você está contribuindo para que aquilo atrase, né, para que não aconteça, e que se aconteça com algumas falhas, porque, né, a gente voltando, né, a gente falando do olhar, da intenção comunicativa, isso são pré-requisitos. A comunicação acontece lá embaixo, bem pequenos, ainda no brincar. Você está brincando e você está fazendo sons, emitindo coisas envolvidas na brincadeira e ele está te olhando, ele está encantado com aquilo. Então, ele já vai ter imitações. Só que é outra coisa. Hoje os pais brincam pouco, né? Então, às vezes eles já estão grandinhos e não têm essas habilidades que era para ter aprendido lá no brincar. Olhar, da troca, daquele mundo mágico, você adquire tantas habilidades que você traz para a fala, né, na parte de comunicação. Em uma brincadeira, você consegue ativar tantas coisas, né? Muitas coisas. Às vezes é o apontar, é o identificar, é o falar, é o pedir. Troca de turno, frustração. Nossa, que a gente chegou aqui, por exemplo, o Gabriel, a tolerância dele era baixíssima, zero. Ele queria, lembra, tudo de imediato. E a gente começou a trabalhar o espera, e aí... Ele faz isso até hoje, é engraçado, que eu vejo ele aqui com você, todas as vezes que a gente tá fazendo alguma coisa, ele tá agitado, ele fala assim, respira mamãe, respira. Respira. Pronto!
quero isso, tipo, cronometrado, mas por quê? Porque é tudo treino, e aí ele vai Sim. entendendo que não é exatamente naquele momento. Claro que há situações que ele ainda quer imperar, né, o meu reizinho, porque isso é da É isso que eu ia te idade falar. A gente tem que sempre lembrar que tem as questões naturais da da idade, criança. que nem na fase quando eles não querem dividir brinquedos, Isso. né? Isso acontece Quando eles com batem, que todos. esse vai ser um assunto de um próximo vídeo, já fiquem ligados aí com a nossa especialista sobre comportamento, que também faz parte do Sim, processo do sim. Gabriel, porque de fato é isso, assim, isso é legal. Eu não gosto de rotular o Gabriel como o autista. Eu gosto de rotular o Gabriel que tem uma condição que é o autismo. Porque a gente sempre esquece da individualidade da criança. Ele é uma criança especial, capaz, que, claro, precisa de uma ajuda maior, mas que ele também consegue. Que é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente treina, é por isso que a gente faz o máximo possível para que ele cresça e se desenvolva e sofra o menos possível dentro desse mundão de meu Deus, porque a gente sabe que as coisas para ele vai ser um pouquinho mais difícil, mas impossível não. E pra gente alcançar tudo isso é treino todo dia, é presença, mesmo que muitas vezes cansada, trabalhando, que é isso que você fala. E não vou falar para vocês assim, o Gabriel não assiste TV, a gente faz 100% das coisas com ele. Não, a gente também erra, mas Saber usar e não. a gente se percebe e sabe usar os momentos. E muito que as meninas fazem aqui na clínica com a gente, quando elas inserem isso no nosso contexto, às vezes você como mãe pensa, mas como que eu vou conseguir dar conta? Meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho outros, muitas vezes não tem mãe, eu não tenho, só tenho o Gabriel, mas tem mãe que tem outros filhos, como é que eu vou compartilhar essa atenção? Como é que eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer em 24 horas e ainda treinar? E é você entender que tem a rotina da criança, que você pode colocar isso dentro da rotina, como a Tia Lê começou falando. Um banho, ele pode ser tão rico, a gente tem tanta troca no banho, a gente toma banho junto, eu e o Gabriel geralmente, ou é comigo ou com o pai. Mas assim, a gente toma banho junto mesmo, e aí tem baldinho, tem a buchinha, então agora lava o pé, eu faço ele lavar o meu pé. Lava o pé da mamãe. E assim, é gargalhada, é brincadeira, a gente canta no banho, a gente estimula tantas coisas, até você. A gente estava conversando disso ontem, né? Você falou assim: é o ritual de vocês, o banho sim, já sabe, já é programado. Gabriel, é hora de banho com louvor. E aí a gente vai, e aí a gente já canta, já tem as brincadeiras, e é o nosso momento de estimular. Ele assiste uma TV enquanto eu tô esquentando uma janta, por exemplo, assiste, vai ficar o tempo inteiro naquilo? Não. É uma descompressão, porque ele já passou um tempo de clínica e tudo mais. Olha o tanto de coisa que eu já fiz com ele dentro do banho. Que nem quando a gente fala assim, brincar com a criança, né? Se visualiza sentar, tirar um momento, sentar no chão, não necessariamente, né? Pode usar o banho, pode usar a hora da comida, enfim. Pegar a sua realidade e fazer adaptações. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Quando a gente fala assim, a gente vê a família desorganizada. E se a família é desorganizada, fica tudo mais complicado. Então, se a família organiza a rotina. Eu, por exemplo, tenho uma rotina. Sim. Porque eu tenho tanta demanda e eu não dou conta. Então, eu tenho que ter uma rotina. Sim. Senão eu me perco. Sim. Então, isso eu acho que é para tudo, para todos, né? Faz uma rotina na sua casa. E dentro dessa sua rotina, tenta explorar ali um momento. Aqui eu tô mais disposta de manhã. Bora pegar esse momento da manhã e fazer dele mágico. Vai. Sim. À noite eu tô mais cansadinha, vou fazer higiene do sono, né? De acalmar, de ler um livro, enfim, algo assim. É proibido ver televisão, jogar um jogo? Não. Exato. Tudo que você usa de forma funcional, quer dar um tablet, por exemplo, só que aí é legal, na idade dele, por exemplo, você está acompanhando. Sim. E não ficar aleatoriamente mexendo, né? E sim a rotina. Vamos mexer um jogo. Escolhe um jogo. Quero esse. Tá, lá, jogo das cores, um exemplo. Sim. Então, vamos jogar as cores. E começa. Olha o azul, foi pra lá, foi pra cá, subiu, desceu. Olha lá, você tá trabalhando a comunicação dentro de um jogo, você tá presente, você tá acompanhando, tá sendo um brincar funcional ali. Sim. Né? Ele tá sendo assistido. Sim. E ele não tá livre, aleatoriamente mexendo em tudo, sem fazer sentido, que é onde causa, né, ansiedade. Sim. De aprender mesmo. Pouco se aprende, porque são estímulos rápidos e às vezes eles estão mais focados ali na luzinha que sobe, na que pisca, do que na atividade em si, né? Então, por isso que tem que ser assistido. Sim. Televisão é legal, um desenho ou outro. Quem nunca assistiu? Nós, pequenos, né? Então, faz parte. Agora, largar lá, porque vai ficar quietinho, aquilo acalma. Aí não é legal. Exatamente. Porque a própria família, ela vai
falar assim, aquele é o momento que ele fica relaxado, quietinho, então eu vou deixar lá. Mas olha quanta coisa que você está deixando de fazer para que ele desenvolva, para que ele fique cada vez melhor, né? Vai ser benéfico para você mesmo. Sim. Então, para dar conta de tudo, é a rotina e ver o melhor momento de você conseguir explorar tudo isso. É verdade. Né? E até eu acho que como questão de aprendizado, né? Porque você passa uma demanda aqui, se a gente não treina essa demanda, quando você volta, aí volta tudo do começo e não sai daqui, né? Que interessante, assim, você falando isso. Teve casos de que a criança desenvolveu tanto na sessão, né, de trocas, conversando, que a mãe não sabia o que a criança falava, porque a mãe não dava oportunidades para isso. Mesmo você falando, ela escutava, que legal, mas ela não acreditava e não levava. E daí, quando eu vi comentários assim, mas ele não faz isso, ele não faz. Peraí. Por isso que hoje eu gosto muito de filmar. Comecei a filmar e mostra, e ela fala, meu Deus, então você vê, né? Parece que a própria mãe não acredita na capacidade, no potencial do filho, né? E eu acho que, assim, ponto primordial, antes da terapia, antes de qualquer coisa, é você acreditar no seu filho. E quando você acredita, todo mundo que tá junto com você vai acreditar, vai se empenhar e a coisa vai acontecer. Mas se nem você, que é a mãe dele, tá confiando que ele pode, que acreditar dá trabalho. Sabe qual é a outra questão também? Tem a questão do luto, né? Sim. Então, às vezes, que nem a gente já tá fazendo o nosso trabalho. A mãe tá naquele momento dela e que a gente respeita. Bom, você abordou um tema que eu acho que é um tema ponto e chave aqui desse canal, né? Foi porque esse canal surgiu ainda. Eu atravessei muito esse luto. Eu chorei com toda vez que fala, não tem como não se emocionar, porque assim, já chorei muito aqui, né? Já fui muito acolhida pelas meninas, porque de fato é um luto de expectativas. Você faz luto de alguém que tá vivo? Não, você não tá tendo luto do seu filho, você tá tendo luto das expectativas de quando você planejou, de quando saiu aquele positivo, ou mesmo que você não planejou, mas descobriu aquele positivo, desde que você imaginou como seria o quartinho, se era menino, se era menino, se era a cara do pai, se era a cara da mãe, como que ia ser. Eu, por exemplo, falo pouco, né? Sempre gostei muito de falar, e aí eu olhava essas criancinhas no Instagram, falando, vou treinar minha criança porque vai falar tudo. Vai ser essas criancinhas que muitas até têm altas habilidades hoje, né? Que você vê, tem criança, tem 5 anos, se comporta como um médico e fala coisas absurdas. Eu falo, nossa, meu filho vai ser assim, meu filho vai falar tudo. E a minha primeira grande frustração foi, o meu filho não falava quase nada, com 1 ano e 9 meses, né? Que foi onde a gente começou a perceber, mas tem alguma coisa aí que não tá certo. Só que a gente entra em negação. Eu não te culpo, não te julgo como mãe, porque eu passei por isso. Só que mesmo negando, mesmo chorando, eu vim arrastada, quebrada, com medo, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu nem sabia pelo que eu tava passando, eu só tava indo. Só tava indo. Mas é importante, em algum momento, a gente pode se permitir sofrer, eu acho que faz parte do processo até de cura, mas a gente precisa despertar, porque a gente tem alguém que precisa muito da gente. E o tempo passa, e o tempo é importante. Exatamente esse é o ponto, muito importante. Porque se a gente perde esse tempo de, como seria a palavra ali, que é um tempo muito importante da criança de desenvolvimento, as janelas de oportunidades e os marcos de desenvolvimento, esse tempo não vai voltar mais. E não é que ela não seja capaz de aprender, mas o que ela aprenderia em uma repetição, às vezes ela vai levar 1 ano para aprender. É que ela vai ficando mais aquém em relação aos pares, né? Sim, e aí você imagina também o quanto o seu filho que está aquém vai sofrer na hora que ele estiver na escola, na hora que ele for ter convívio social, porque, enfim, a gente vive em sociedade e isso é muito importante. E eu vejo isso muito acontecer. Eu já até me senti assim algumas vezes, a gente meio que quer se excluir das coisas para não se expor, porque é algo que machuca. Então, assim, eu prefiro tirar o meu filho do convívio, eu prefiro trocar o meu filho de terapeuta, eu prefiro trocar o meu filho de escola do que encarar a realidade. Uma fuga, né? E eu vejo isso em muitos casos e já ouvi muitos relatos de mães que fazem isso porque elas não aceitam. Então, é mais fácil eu trocar do que eu encarar isso de fato. É como se na cabeça dela ela estivesse ganhando tempo, né? E isso vai passar. E é uma sensação ruim, é horrível você perceber que alguém está julgando seu filho. Muitas vezes, eu sei que são vozes da minha e da sua cabeça. Porque eu escuto essas vozes na minha cabeça. Ai, mas eu vou para tal lugar, meu Deus do céu, mas se o Gabriel tiver um comportamento assim, aí vai ser julgado, e aí, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu exponho ele para participar de uma apresentação da escola, mesmo sabendo que aquilo vai ter um monte de estímulo que vai desorganizar ele, e aí também não vou estar sendo legal com uma dificuldade dele, mas ao mesmo tempo também não estou dando oportunidade dele se desenvolver nisso, porque ele vai passar por isso várias vezes. É assim, é julgamento atrás de julgamento da nossa própria cabeça e do mundo
mundo também. Mas quanto mais oportunidades você der de mundo, de vivência de mundo, agora ele menor e que ele está sendo assistido, melhor vai ser para ele. Sim. Porque a gente vê, como você comentou, de mães deixam de ir em lugares, deixam de sair, deixam de viver, vamos dizer assim, né? Muito. A vida social, a criança acaba se tornando uma criança rígida. É. Quando lá na frente a mãe precisar deixar ela na escola sozinha, e lá na escola vai ter, sei lá, um evento, ela não vai dar conta daquilo, ela não vai saber interpretar aquilo, e aí vai gerar questões comportamentais, ansiedade, entendeu? Sim. É um problema que você vai jogar lá na frente, e por ele ser mais velho, já vai estar um cognitivo mais rígido, fica tudo mais complicado para você reverter. Então, é um sofrimento. Assim como tirar fralda, chupeta, enfim, também é um sofrimento. Sim. Só que não pode deixar de fazer. Você pode, assim, não ir com frequência, mas ir. Quando vai preparado. Sim. Né? Sim. Vai preparado, pronto para o que der vier, o que acontecer, com bagagens que nem... Eu comentei, né, várias vezes com você, mas eu acho muito legal, eles se acalmam muito quando você dá previsibilidade, né, para onde vai, como vai ser. O que vai acontecer. E caso tenha algum imprevisto, também é sempre legal você ter algum aplicativo com figuras para você mostrar. Mesmo ele estando desorganizado, quando você mostra uma figura, a interpretação ela é melhor. Sim. E aí dá uma acalmada. Né? Ajuda na organização. Porque às vezes a gente acaba sendo rígido, por exemplo. Eu vou preparar uma sessão assim, bem quadradinho. Aí a criança vem. Naquele dia aquilo não rolou, né? Ou ele não aceitou por algum personagem, enfim, não todos, né? Tem gente, crianças que é mais tranquila. E aí você tem que dar conta ali, você tem que, né? Sim. Então é legal você ter. Então é legal você ter muitas ferramentas assim. E hoje a gente tem muitos aplicativos e eles ficam encantados, né? Então, sei lá, mostrar algo ali que vá dar significado àquela situação que ele está vivendo e não está conseguindo identificar, entender, e ficando nervoso. E aí vai dar uma acalmada, né? Então, mas deixar de fazer não é o caminho. É verdade. E eu tenho aprendido isso na prática. Eu falo, né, que isso aqui é terapêutico para mim. Porque sim, eu já deixei de fazer algumas coisas, não muitas, mas algumas coisas. Porque até às vezes por exposição a ele, por exposição a gente. Mas você mudou bastante. Eu mudei. Eu lembro, assim, você chegando na clínica e ele chegava lá e ele ficava pra lá, pra cá, aquela coisa. E eu desesperada. E você desesperada. Com todo mundo, meu Deus, ele tá correndo, ele não para, todo mundo tá olhando, ele vai derrubar a clínica, cadê a terapeuta? Aí se eu chegava 10 minutos mais cedo, eu falava, meu Deus, eu vou descer, em 10 minutos vai ser um auê. E hoje você já dá conta disso. Me dou. Agora, você não insistisse naquela situação para entender como você mesmo agia ali, você ia ficar dependente dos terapeutas. É verdade. E aí, que nem tem pessoas que para onde vai leva terapeuta, mas vai ter momentos que você vai, não vai ter, tem mamães que não conseguem pagar. Sim. Né? Então é legal você entender o que está acontecendo, ferramentas, né, para dar conta, para ajudar, para organizar aquele ambiente, se organizar e organizar a criança. Que esse é um ponto importante, porque muitas vezes a mãe desorganiza o filho. Exatamente. A gente fica tão tensa no que vai acontecer. Não sabe o que vai fazer. Que às vezes até, ultimamente a gente tenta falar assim, a gente tá chegando numa fase agora que tá até bacana, a gente tá conseguindo sair para comer e ele senta, porque a frustração tá sendo muito trabalhada, então tempo de espera. Ele sentar, ficar, interagir. E assim, que eu falo assim, meu Deus, assim, a gente tá conseguindo evoluir, então a gente tá conseguindo sair mais e fazer mais coisas com ele, que às vezes a gente pensava, nossa, hoje tem algum evento, alguma festa, você já fica cansado de pensar o tanto que você vai ter que correr, se naquele lugar vai ter ventilador, porque é um hiperfoco dele, se vai ter... gente, a gente tem que pensar... Vou ter que dar conta disso. Como que eu vou redirecionar, como que eu vou tirar sem ele ficar frustrado, como que eu vou... Tá bom, tá ali, mas vamos aqui pra outra coisa. A gente vai aprendendo, né? Mas aprende assim, né? Vira no uma jogo. Terapeuta, né? Vira uma terapeuta. E aí, agora, você no começo falando que a gente ia falar sobre comunicação, fala, e olha que interessante. Aí entra sobre equipe, né? Você viu o quanto eu falei aqui de comportamento, de linguagem, de tudo, das questões de frustração, de propriocepção, enfim, de tudo. Tá tudo junto. Tá tudo junto, misturado. Não tem como separar. Então, assim, eu trabalho comunicação, trabalho linguagem, trabalho fala, mas eu tenho que estar de olho no comportamento, eu tenho que estar vendo se, por exemplo, ali no aprender, eu estou ensinando algo e algo ali que ele queira explorar, né, por questões sensoriais. E aí sai a atenção. Eu tenho que entender o que está acontecendo para falar com a minha colega,
para olha, o que você pode ver com relação a isso, tá, até mesmo para interpretar. É uma Sim. questão de linguagem, é uma questão sensorial Sensorial. mesmo, comportamental, então a gente sempre está Sim. alinhada. Isso é legal de você ter uma equipe multi, né? E Sim. uma equipe multi no mesmo Que se lugar, comunica, que né? se comunica, exato. Eu sei que isso também, infelizmente, não é para todos. Inclusive, se a gente for falar ainda de pessoas que não têm nenhum plano de saúde, às vezes depende de um serviço do SUS, é mais complicado ainda, porque muitos nem conseguem terapia. Infelizmente, assim, é uma realidade muito dura e muito Fazem o triste. que podem, Né? Mas assim, mas quem pode, isso é de extrema importância. Eu vejo assim um salto enorme no desenvolvimento do Gabriel. A gente está desde o começo aqui na Ninho, né? A gente não, graças a Deus, conseguiu manter, conseguiu ficar aqui. Mas e aqui todas são interligadas e não só interligadas entre elas. Quando eu falo interligadas, eu tô falando da psicóloga dele, que faz terapia ABA, tô falando da Foma, que é a tia Lê, tô falando da TO dele, que é terapia ocupacional, que a gente também vai ter um breve sobre isso, que é a tia Cíntia. Agora também entrou mais uma pro time, que é a tia Kemi, ele está fazendo musicoterapia, está fazendo um bem danado para ele. E assim, elas se conversam. Então é isso que a tia Ali tá falando. Às vezes o Gabriel tem uma demanda aqui, que é uma demanda mais sensorial, que é a TO que vai trabalhar para que ela, quando ele venha para cá, ele já venha mais organizado, né, com essas questões sensoriais, para que ele se desenvolva nessa parte de fala, linguagem, comunicação e por aí vai. E aí elas vão trabalhando em conjunto. E eu falo que eu sou muito abençoada, né? O Gabriel é muito abençoado, de ter não só essa equipe daqui, mas elas são interligadas até com a neurologista dele. Então, assim, até para sair o diagnóstico do Gabriel, isso foi uma coisa muito legal, porque assim, a neuro não só fez avaliações lá no consultório dela, até porque ele é muito pequenininho, o Gabriel não faz teste, ele só tem 3 anos agora, enquanto eu tô falando nesse vídeo com vocês. São testes que a neuro vai fazendo, tudo e não saiu de cara ali, foram 8 meses de avaliação, e ela em contato com a equipe multi, houve uma reunião delas, né, de todas, então assim, fono, TO, psicóloga, a Thalita, que acompanha o caso dele também, que é a dona da clínica, junto com a neurologista, para falar, olha, na minha sessão ele se comporta assim, comigo ele faz isso, quais são os comportamentos que a gente observa no Gabriel, junto com os testes que ela faz para se chegar a um laudo, né? Então, assim, foi um caminho. Ele ficou muito ali no limite, né? O Gabriel, ele tinha que deixavam na dúvida. Na dúvida. E ele era muito pequeno, então é o que eu te falei, às vezes não é o autismo, às vezes é falta do estímulo. Então a gente estimulava, ele ia. E aí poucas coisas características ele apresentava, né? Porque ele aprendia muito rápido. Muito rápido. E as ainda coisas. é assim. Ele se encaixava muito nos marcos, muito rápido. Então a gente ficava, meu Deus, e agora, né? Então precisou, cada um com seu olhar, sentar, sabe? E conversar. E você via que tinha essa questão, todo mundo, meu Deus, é muito bom, mas olha isso, mas isso tá me incomodando, mas isso não bate, né? E aí, quando todo mundo conversou, conseguimos alinhar. Sim. E aí deu aquela segurança, né? Para todos. Porque isso que é o famoso quebra-cabeça, sabe? Foi encaixando as coisas, é isso, né? E aí veio um diagnóstico mais seguro. Sim. E aí vinha a parte que a gente não gosta, mas que faz parte, né? Que era dar a notícia pra mãe, que ficou com a neuro. E aí eu ia atender o Gabriel na quarta, né? E eu dei graças a Deus que eu não ia ser a primeira. Que eu falei, meu Deus, como que vai estar? A mãe tá aí, né? Querendo ou não, a gente viu uma que acreditava, uma expectativa, total. assim, eu falava, eu não quero. Ai, mas você acho que não é, né? Então, né, aquela coisa. Não, mas calma, mãe, que a gente tá no processo, vamos continuar, vamos seguir. O que tem que ser feito é isso, vamos fazer. E eu fui indo. Mas é óbvio, ninguém quer receber um diagnóstico, né? Tem até uma polêmica agora que tá acontecendo aí do Mion, né? Ele romantiza. Eu não tô aqui nem pra bater nele, porque eu acho que ele é um cara, assim, que ele traz muitas coisas boas pra comunidade autista, ele traz muitas lutas importantes. Mas se Deus perguntasse pra mim, você quer que seu filho tenha autismo? É claro que eu não ia falar que não, se ele falasse, tira isso do meu filho. Porque é a mesma coisa que você perguntar pra alguém assim, você tem diabetes, você quer continuar diabetes? Por que não? Eu quero o meu filho. Se Deus perguntasse assim pra mim, você gostaria de trocar o seu filho? Obviamente que não, porque meu filho é tudo pra mim, Gabriel é minha vida, né? Eu falo todos os dias pra ele, filho, você é minha vida. Mas essa é uma questão que atrapalha ele, que dificulta as coisas pra ele. Ele não tem as coisas fácil como muitas crianças que não têm nenhuma condição, entendeu? Então, assim, nenhuma mãe quer passar por isso. Mas se ele tem essa questão, que a gente trabalhe essa questão para que ele consiga evoluir o máximo que ele puder dentro da singularidade dele, sendo ele. Porque a gente também, às vezes, entra numa neura, não, ele tem que conseguir, mas será que ele quer?
conseguir? Será que até onde ele conseguiu também? O Gabriel ainda é muito pequenininho, mas eu vejo esses conflitos até, eu tenho muitas trocas aqui, eu falo que essa clínica aqui é um laboratório para mim, porque eu tenho muitas trocas, conheço muitas mães, em níveis diferentes, né? Filhos com idades diferentes, com nível de suporte diferente, né? Então, a gente tá falando do Gabriel que tá no nível 2 de suporte, se Deus quiser vai caminhar para um, porque a gente tá trabalhando muito para isso. Mas tem crianças que são não verbais e as mães que enfrentam coisas totalmente diferentes do que eu enfrento e que, lógico, são muito difíceis, mas também o que não invalida a dificuldade do que tem no meu, entendeu? Uma coisa não invalida a outra, porque dói para todas, né? Em momentos e situações diferentes. Mas eu aprendo, assim, demais e eu falo, lógico, isso não é... Eu não romantizo o autismo, não gosto do autismo. Eu falo, não, eu levanto a bandeira. Eu tenho até questões assim, ó, abrindo coisas aqui assim. Por exemplo, eu até hoje não comprei o cordão pro Gabriel, porque é como se eu estivesse vestindo ele de algo que eu não consigo. Mas eu comprei uma pulseira, que eu achei algo mais discreto, e às vezes tem lugares que são importantes, que mais do que eu ficar explicando toda uma situação, um comportamento que pode acontecer, vê ali que já tem uma pulseira, já tá resolvido, eu não preciso pendurar nada nele. Talvez ele nem fique, né? Porque eu acho que ele vai arrancar e jogar longe. Mas assim, era uma trava minha. Até para comprar essa pulseira foi algo difícil para mim. Eu demorei muito. Porque é como se você estivesse rotulando meu filho. E o meu filho, eu não quero que ele tenha um rótulo. Ele tem isso, né? Que é o autismo, que é uma dificuldade. Mas que ele, dentro da singularidade dele, de tudo que a gente está fazendo, ele é capaz de conquistar. Eu acredito e tenho muita fé de que ele vai conquistar tudo que ele quiser. Sabe assim, claro, vai batalhar mais. Mas ele é capaz de conseguir, do que depender de mim, do pai dele, e a gente tá lutando pra isso. Isso aí, Deus vai abençoar você. Amém. Não, toda vez que eu gravo eu choro, tá, gente? E pra gente finalizar, Tia Lê, porque a gente tá ficando longo, acho que é um último assunto que eu gostaria de abordar com você, é sobre essa questão de, assim, quando que eu posso considerar que é um atraso de fala, quando que eu devo procurar uma avaliação com fono, porque às vezes a gente fica na dúvida, será que eu levo pro pediatra e pergunto pro pediatra se tá atrasado, se não tá, então assim, meu filho tem 1 ano, não fala nada, meu filho tem 2 anos, tem 1 ano e meio, não fala nem papai, nem mamãe. Infelizmente, ainda tem muitos médicos, né, dividem-se as opiniões, né? Uns falam, deixa no tempo dele, deixa no tempo dele. Esse tempo dele acho que é o mais falado. Isso usava-se muito antigamente, né? Deixa no tempo dele. Hoje, isso a gente liga um alerta aí, até por conta que a gente estava falando da realidade. Sim. Hoje, que é outra, né? Dos pais, enfim, a falta de estimulação. Então, quanto antes. Por exemplo, com 1 aninho, ele já tem que falar algumas palavrinhas Pelo básicas. menos quantas palavras você acha que a criança com 1 ano deveria estar falando? 1 aninho, mais ou menos umas 10 palavras, mas isso também tem a ver com o contexto ali dele. Tá, né? Mas aí, por exemplo, o que você considera que, por exemplo, assim, a criança tem 1 ano. Cheguei em 1 ano, o que a criança, no mínimo, tem que falar? Por exemplo, da TT, né, que é o nome papai, mamãe, você acha que é importante? Mamãe. Se não tiver, tá com 1 ano, mas já não tá falando papai, mamãe, você acha que é um ponto de alerta para se investigar? Por quê? Principalmente a gente fala os bilabiais, que é o P, o B e o M. P, B, M. Tá. Aí vem o papá, babá, mamá. Não necessariamente é um papai ou e uma mamãe. Mas está se referindo àquilo. Isso, mas são as primeiras aquisições, né? Que são as bilabiais que a gente chama. Tá. Então, esses 3 foneminhas têm que estar já saindo. Tá. Né? Começa sem significado, só que depois já começa o contexto a ali, mamãe, começa a apontar, o papai. E aí a própria família dá significado para aquilo. Sim. E aí aquilo ganha, né, um significado, aquele papá, aquele mamá. E aí as coisas vão ganhando significado de acordo com o ambiente ali, né? A água, a água, aí vai depender muito. Papá de comer, né? Se a mãe tá falando, dando o modelo correto, se a mãe mesmo tá falando Gugu, tipo... Sim, a mamãe tá nomeando, dando apelido para as coisas, a criança vai aprendendo nesse formato. E aí a ideia é que a criança cada vez avance mais, né? Ela vai vendo que as coisas têm nome, bola. Então, por exemplo, ela não vai falar quero a bola ou dá a bola, ela só vai falar bola, né? 1 aninho e meio. Esse bola significa, olha que bola bonita, ou então quero a bola. Mas é uma palavrinha. Uma palavra, isso, que
vai dar significado para o resto. Aí a mãe vai adivinhar o resto. Sim. Depois, a ideia é o quê? Que a mãe fica, você quer a bola? Ai, a bola é bonita, a bola é azul, né? A mãe vai ajudando Sim. nesse sentido e a criança vai ganhando repertório e aquilo tudo vai fazendo significado. Sim. Aí ela passa a usar 2 palavrinhas. Quero, água, dar, bola, jogar bola, né? Sim. Aí ela vai aumentando. E aí a Vai. ideia é gradativamente, cada vez Ir ampliando ganhando. mais esse repertório. Por volta de 2 aninhos e meio já ela tá falando bastante coisinha. Sim, já né? tá formando, Usando começando a formar frase. frases simples, Curtas. né? Mas já fazendo uso. Vai para a escolinha, o ganho maior ainda, né? E a ideia é isso, não é você como cuidador, né? Simplificando as coisas ou dando apelido para as coisas. Sim. Sim, mostrar, O que realmente é. nomear corretamente. E dar oportunidade para a criança também. Isso. Falar E não da só o oportunidade. objeto, mas nomear a ação, porque ele vai fazendo sentido para ele, vai pareando, né? Até porque é tudo muito abstrato, a ação. Você tá lá sentada e você fala, pega a bola, e ele vai ficar, bola tá, ele pode conhecer, pegar. O que é pegar? Nunca ninguém me falou, sabe? Então é legal você pegar a bola. Sim. Então ele vai começar a fazer sentido. Então pegar é isso, né? Sim. Que entra muito, que ajuda, que a gente estava falando lá, o banho, lembra? Sim. Dá o sabonete, pega o sabonete, pega o pezinho. Ó, você já tá dando nome para as ações, você tá aprendendo um monte de coisa ali. Verdade. Ninguém às vezes parou para pensar sobre isso, mas isso já vai criando dando memórias, né? e Ele tá vocabulário. pegando, né? Que eles são concretos. Ele tá pegando, ele tá vendo, ele tá fazendo sentido. E aí, conexões. E aí, quando cresce, vai ter o brinquedo, entre outras coisas. E aí, essas coisas tudo vão caminhando. entendeu? Mas acho que é importante. E assim, hoje, às vezes a pessoa também fica muito na dependência. Tipo assim, eu acho que meu filho tá falando pouco. Aí vai perguntar pro pediatra. E às vezes, se a pessoa tem na dúvida, ela deveria já ir no pediatra e perguntar, ou ela até deveria agendar uma sessão com uma fono para uma possível avaliação, para entender, porque às vezes tá tudo dentro. Eu lembro que a avaliação do Gabriel veio de indicação. O Gabriel tem uma ótima pediatra, a doutora Miri, que acompanha ele desde os 7 dias de vida, né? Então, assim, ele nunca trocou de pediatra. Então, ela sempre fez esse acompanhamento quando ela encaminhou, depois veio o encaminhamento da escola também, assim que ele entrou, percebeu. Mas o Gabriel, além da fala, a gente via que tinha algo que era a percepção, de entender também o que a gente tá falando. Então, assim... A linguagem compreensível. Né? Exato, porque falar é só uma coisinha, né, no meio de toda a comunicação, e a compreensão dele era baixíssima. Lembra que o primeiro teste a Thalita falava, Gabriel, pega essa bolinha, e com muito custo ele pegava a bolinha, agora pega essa bolinha e põe em cima da mesa. Aí tinha um cachorrinho que tinha que pôr ele para dormir, um cachorrinho de pelúcia numa caminha, pega o cachorrinho e põe ele para dormir. Que cachorro, que dormir. O que é isso? Cobre o cachorrinho. Assim, era uma compreensão, ele já estava com 1 ano e 9. Então, assim, eram coisas que era para ele, mesmo que ele não soubesse falar, para ele compreender a ação, para começar a compreender. Então, assim, você indica aí procurar uma fono, pelo menos para uma avaliação, para desencargo de consciência. Gente, acho que eu prefiro pecar pelo excesso do que ficar esperando. É interessante, porque falar até o papagaio fala. Agora falar com função. Né? Então, por exemplo, a criança pode estar imitando. Sim. Né? Fazendo ecolalia. A mãe tá falando dá, ele fala dá, banheiro, sabe? Não significa que ele sabe o que ele está falando, ele está te imitando e faz parte do desenvolvimento. E só que o que acontece? Às vezes eles começam a fase e não sai. Então é bonitinho, não... tá, mas está sendo funcional, tá tendo coerência, o que tá falando, só tá reproduzindo igual um papagaio falando assim pelos cotovelos, né? Mas nada com nada, né? Sem sentido. Então tem que fazer sentido, tem que parear, né, a ação com o que está sendo dito, enfim. Tá fazendo sentido? Ok, mas independente disso, está na dúvida, procura a fono, ela é a melhor pessoa que estudou para entender e dar um feedback sobre realmente aquilo, se está no processo natural, se está um pouquinho atrasado, se falta estimulação, até mesmo para orientação. Né? Porque às vezes a criança vai no médico e está falando, de repente, está falando, tá tudo bem. Tá, ele está falando, mas será que ele está falando faz sentido as coisas? A linguagem, tem linguagem, né? Sim. Então, nem sempre eles vão ter essa visão. Sim. Né? Talvez não tenham esse olhar. Então, tá na dúvida. Até mesmo, você não vai no pediatra para ver se está tudo bem, por rotina? Vai na fono, tá tudo bem. Se é uma questão de fala, né? Sim. Tá em dúvida, faz uma avaliação. Às vezes não é nada, às vezes realmente pode ser só um estímulo que falta e ela vai começar. Às vezes é uma coisa, detalhes ali que faltam para dar um boom, sabe? Sim. Que são habilidades que vão ser trabalhadas e pronto, a criança explode. Vai, né?
né? Então é só apertar o botãozinho. Então eu acho legal ter esse olhar individual para cada um. E já adianta, já vai no pediatra já com a avaliação da fono. Ó, fui lá, tá tudo legal. Sim. No final desse vídeo eu também vou colocar um card de um vídeo que eu já gravei aqui com a Thalita, que também é fono, parceira da Lê aqui, dona da clínica, onde lá eu conto um pouco mais sobre toda a jornada do Gabriel até eu descobrir, né, porque foi pelo atraso de fala que a gente começou as investigações. Se você quiser saber um pouquinho mais, chegou aqui agora nesse canal e quer saber um pouquinho mais sobre a história do Gabriel, vai conhecer um pouquinho mais, que eu conto mais lá. Tia Lê, eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo seu tempo, que eu sei que não é fácil, que é uma agenda corrida, de estar aqui, de ter Imagina, eu que me agradeço. compartilhado com as pessoas, né, assim, seu conhecimento, e de coração, assim, de uma forma simplificada, num bate-papo, porque não adianta nada também trazer um blá 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 É aqui uma coisa técnico, técnica. que você daí do outro lado não vai atender, não vai ajudar você em absolutamente nada. Obrigada também, mais uma vez, pela sua dedicação com o Gabriel. E obrigada pela parceria. Você sabe disso, assim, da importância que você e toda a equipe que tem na vida do Gabi, né? Não é à toa que ele gosta muito de estar aqui e tem um carinho, né? O Gabi é muito carinhoso, assim, com vocês, e é recíproco, assim. A gente é muito agradecido pela vida de vocês e por vocês. Eu também. Então é isso, gente. Compartilha esse vídeo com outra mãe que você sabe que está passando por esse momento, que às vezes tem uma desconfiança, porque com certeza que dentro desse material vai esclarecer as dúvidas de muitas pessoas. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.